Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal NoBack, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E se você quer parar de fumar maconha ou se livrar de qualquer vício que você tenha na sua vida, assista esse vídeo aqui até o final, tá certo? Porque eu vou te falar aqui algumas coisas que você precisa saber para você conseguir abandonar qualquer vício que você tem aí na sua vida, beleza? E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botão aqui embaixo, tá certo? Para você ser notificado aí assim que sair novos vídeos aqui no canal. E também, é claro, para você ajudar o movimento NoBack a crescer cada vez mais, para fazer esse conhecimento aqui chegar em mais pessoas, tá certo? Tem muita gente que está por aí presa no vício, que simplesmente não tem acesso a esse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal, porque o YouTube simplesmente não divulga. E o YouTube não divulga por quê? Porque você não se inscreve aqui no canal, porque você não deixa aquele like, não compartilha, não deixa um comentário aqui embaixo no vídeo, tá certo? Então faça esse favor aí, deixa aquele like, tá certo? Comenta, compartilha esse vídeo com alguém aí que tá na luta também contra algum vício. E vamos pro vídeo de hoje, beleza? É o seguinte, quando você está viciado em maconha ou em qualquer outra droga que seja, ou até mesmo em pornografia, ou no Instagram, ou com alguma compulsão alimentar, e veja bem, eu não estou dizendo aqui que todos os vícios e compulsões são iguais em todos os aspectos, tá bom? Mas eles são parecidos sim em alguns aspectos, por isso eu estou aqui comparando eles. Então, quando você está viciado em qualquer uma dessas coisas, o que você está fazendo? Você está brincando com o seu sistema dopaminérgico, você está brincando de se hiperestimular. Essa aí é a brincadeira favorita, né, do homem moderno. E cada vez mais isso se torna uma marca muito forte da modernidade. O homem moderno, então, ele tem se tornado um caçador de prazer, né? Você se torna ali um caçador de dopamina. E todas essas substâncias que eu falei, ou comportamentos que eu citei aí, te dão cargas de prazer, tá certo? Toda vez que você fuma um baseado, você recebe ali imediatamente uma recompensa por aquela ação que você está fazendo ali. A onda da maconha, você tem, né, as alterações sensoriais, a hipersensibilidade sensorial, e aquele prazer que você está sentindo reforça no seu cérebro a vontade de fumar maconha mais uma vez, porque é para isso que serve o prazer no nosso cérebro. O prazer no seu cérebro é um sinal de que aquilo ali que você está fazendo é algo bom e deve ser repetido para a sua sobrevivência. E veja bem, isso não é uma verdade, tá bom? Isso é uma interpretação mecânica do seu cérebro, mas a gente sabe que você é muito mais que uma interpretação mecânica do seu cérebro, tá certo? É importante você saber, então, que o prazer, ele faz parte de um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro, e é por isso que a gente sente tanto prazer, por exemplo, se alimentando. Se não fosse tão prazeroso comer, simplesmente o ser humano ele não ia ter a motivação necessária para entrar, por exemplo, numa mata fechada e arriscar ali a própria vida para conseguir alguma coisa para comer, para caçar um animal. Então, o prazer ele é fundamental à nossa sobrevivência, mas, como a gente pode perceber, o prazer hoje ele se tornou o quê? Ele se tornou uma brincadeira, não é isso? Ele foi distorcido e vem sendo cada vez mais distorcido. E quando você vive a sua vida com excesso de prazeres, isso tem algumas consequências na estrutura do seu cérebro. Então, se você está viciado em maconha, a primeira coisa que você tem que entender é justamente isso aqui. Você não pode viver a sua vida em busca de prazer, e talvez você tenha vivido a sua vida assim. E é claro que você pode fazer o que você quiser da tua vida, tá certo? Mas a questão é que não é sustentável, simplesmente é insustentável a longo prazo. Qualquer excesso de prazer que você coloque na tua vida por um longo prazo vai te trazer uma série de consequências negativas. E quando a gente está falando aqui do vício na maconha, é claro que as consequências negativas não se dão apenas por causa da distorção do prazer no teu cérebro, né? Por causa dessa desregulação do seu sistema dopaminérgico. Não é só isso, tá bom? Esse é só um dos pontos ali. Os prejuízos se dão principalmente devido ao que o THC realmente faz com a tua cognição, faz com o teu cérebro. E se você está viciado, talvez a sua vida esteja sendo guiada por uma filosofia que talvez você nem sequer conheça, uma filosofia chamada hedonismo. Essa filosofia considera o prazer o fim último do ser humano,
O hedonismo, ele considera então que a gente está aqui nessa terra, a gente está aqui nessa vida para sentir prazer. Então a gente tem que ir atrás de tudo que dá prazer e é isso que importa na vida. Essa é uma filosofia de vida criada alguns séculos antes de Cristo pelo filósofo Arístipo de Cirene. E eu tô te falando isso só para você saber que desde sempre na história da humanidade existiram aí os caçadores de prazer, tá certo? E talvez você se identifique com essa filosofia e tá tudo bem, mas eu tenho que te falar aqui que a consequência dessa filosofia é justamente o vício. E se essa for a sua escolha, né, boa sorte, mas eu tô te falando tudo isso para você entender qual caminho você está escolhendo viver a tua vida, pelo menos aí para você ter consciência, tá certo? Porque talvez você esteja escolhendo esse caminho de forma inconsciente, sem saber muito bem o que você está escolhendo para a tua vida, sem perceber o que realmente está te guiando. E eu quero te dizer aqui que existe também um outro caminho que também é muito prazeroso, só que é um outro tipo de prazer, é um prazer da tua alma, é um prazer mais profundo, é um prazer realmente duradouro, é um prazer que é sustentável a longo prazo. E como eu falei, as pessoas que vivem a vida em busca de prazer, elas estão aí desde sempre, tá certo? Só que, como eu falei também, a modernidade ela traz alguns facilitadores para a gente conseguir prazer. E não só facilitadores, como também motivadores. Toda a nossa realidade, toda a nossa cultura, toda a nossa sociedade nos possibilita hoje ter acesso a níveis elevadíssimos de prazer de forma muito acessível e, ao mesmo tempo que a modernidade, ela então facilita esse acesso, ela também motiva as pessoas a irem em busca desses prazeres imediatos. A gente vive na época onde tudo, ou quase tudo, está a um clique de distância. Então, a gente precisa realmente viver a vida atentos para não se deixar aí levar, né, pelo excesso de estímulo e por essa vontade compulsiva de consumir e de querer que tudo seja sempre extremamente prazeroso, tá certo? Esse é um problema do nosso tempo. Mas se por um lado então existiam e existem os hedonistas que vivem a vida buscando prazer, por outro lado também existe uma outra filosofia, existem os estoicos que surgiram ali mais ou menos na mesma época que os hedonistas e que tinham uma visão de homem e uma visão de mundo completamente diferente dos hedonistas, onde o prazer não era nem um bem e nem um mal e, com certeza, estava muito longe de ser um alvo de vida, tá certo? Os estoicos chegavam a ser, muitas vezes, até mesmo exagerados nesse ponto de serem, assim, extremistas em relação à negação do prazer, mas o ponto é que o estoicismo é a filosofia do autocontrole, da razão, do domínio da mente sobre o corpo e, apesar de suas imperfeições, a gente pode aprender muito com o estoicismo. E eu estou te dizendo isso só para você entender aonde você está e que existe também um outro lado, existe também uma outra filosofia. Apesar de eu não enxergar a vida como um estoico, tá certo? A minha filosofia de vida é outra, é o próprio cristianismo, que vai muito além de uma filosofia, é claro. Mas, de qualquer forma, é possível aprender muito com o estoicismo. E se você tem vivido a sua vida de forma hedonista, caçando prazeres o tempo inteiro, eu recomendo fortemente que você estude o estoicismo, leia algum livro, Epicteto, Marco Aurélio, assista alguns vídeos aqui no YouTube também, faça algum curso, enfim. Eu recomendo que você se aprofunde no estoicismo, tá certo? Eu já aprendi muito com o estoicismo e foi um dos conhecimentos fundamentais que eu tive contato quando eu estava ali tentando parar de fumar maconha e com certeza foi um dos conhecimentos que me ajudou ali muito a conseguir realmente dar esse passo aí e romper com o vício. E eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá certo? Vai te ajudar aí a se libertar do vício e ter mais autocontrole na vida. E mais do que isso, vai te ajudar também a ser uma pessoa mais emocionalmente inteligente. Tá certo? Então, estude o estoicismo. Fica a dica aí. Mas, Bruno, o que eu tenho que fazer para parar de viver a minha vida, então, em busca de prazer? De repente, você se acostumou a viver a sua vida dessa forma e hoje em dia isso para você já é uma coisa automática, tá certo? Então, você vai fazer duas coisas. Presta atenção. A primeira coisa é você começar a enxergar intencionalmente o longo prazo. Veja bem, quando eu falo de forma intencional, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer forçosamente, você tem que se forçar a enxergar o longo prazo das coisas. É natural
a sua mente não enxergar muito o longo prazo das coisas. É natural a sua mente funcionar mais no curto prazo. Então você tem que se forçar a enxergar todos os dias o longo prazo das coisas. Você tem que começar aí a calcular as consequências das suas ações. Você tem que parar para pensar nisso. O que acontece quando você está vivendo de forma imediatista? Você só consegue enxergar o prazer imediato. A sua mente não acessa a consequência dos atos que você está cometendo. E aí você não consegue também se sacrificar no momento presente por um bem maior daqui a pouco. Por quê? Porque você olha o desconforto de agora e você não consegue ver o resultado que passar por aquele desconforto ali vai trazer na sua vida. Você está focado só no agora. Então, começa a criar essa mentalidade na tua vida para tudo, em todas as áreas da tua vida, tá bom? Começa a entender de fato e começa a internalizar qual que é a consequência das suas ações. Cada ação é uma semente. Para cada ação da sua vida, você tem que se perguntar qual que é o fruto dessa semente. Então, começa a se fazer essa pergunta, tá certo? E uma segunda coisa que eu recomendo você começar a fazer, que é complementar a essa primeira tarefa aí que eu te passei, é você ter um objetivo de longo prazo na sua vida. Não importa em qual momento da sua vida você esteja hoje, tá bom? Isso é importante dizer. E se você está meio perdido na vida, talvez seja um pouco mais difícil você conseguir ter essa clareza do futuro, mas de verdade isso não importa, você pode mudar esse objetivo depois, tá certo? Então olha para a tua vida hoje, vê aí o que faz mais sentido para o teu futuro e mira nisso, cria um objetivo na sua vida para daqui a 5 anos. Isso vai te ajudar de 1000 formas diferentes aí. E é claro que não é só você ter um objetivo, tá certo? A partir do teu objetivo, você vai criar metas, você vai criar um plano de ação, mas começa aí com um objetivo para você ter pelo menos a clareza da direção da sua vida. E aí nesse momento você vai adicionar uma pergunta fundamental na sua vida. E mais uma vez eu digo, você vai adicionar essa pergunta de forma intencional, ou seja, de forma forçosa. Você vai ficar se forçando a lembrar dessa pergunta, você está entendendo? Você tem que se lembrar dessa pergunta todos os dias da sua vida. E a minha recomendação é você escrever essa pergunta aí num post-it e colocar no espelho do seu armário, na geladeira, em algum lugar que você consiga olhar para aquilo ali todos os dias, tá certo? Você tem que conseguir pensar nessa pergunta várias vezes por dia. E a pergunta é a seguinte: essa minha ação me aproxima ou me afasta do meu objetivo de vida? E a partir daí é contigo, você tem que ser maximamente sincero para responder essa pergunta, tá certo? Se você não for sincero consigo mesmo, aí você vai acabar sabotando a estratégia e não faz nem sentido você se fazer essa pergunta. E uma coisa importante que você tem que saber é que sempre que você começa a fazer algo de forma forçosa, de forma intencional, no início vai ser difícil, você não vai se lembrar dessa pergunta naturalmente, tá bom? Talvez você se lembre hoje, talvez você se lembre amanhã e depois disso ela vai embora. Mas essa pergunta é um guia para a tua vida. Se você conseguir adicionar o hábito de se fazer essa pergunta antes de fazer as coisas na sua vida, a sua vida ela vai mudar completamente. Porque essa pergunta sintetiza vários pontos que a gente conversou aqui. Primeiro, ela te educa a enxergar o longo prazo das coisas, a enxergar as consequências das suas ações e também ela te conecta com o teu porquê, te conecta com o teu objetivo e você começa a viver uma vida com muito mais sentido. E se você quiser que eu te conduza individualmente para você conseguir dar esse passo na sua vida aí, de parar de viver a sua vida em busca de prazer e realmente focar nas coisas que são essenciais na tua vida, descobrir até mesmo o que é essencial na sua vida e começar a viver a tua vida aí. Se você quer que eu te ajude a parar de fumar maconha e construir uma vida com sentido, se você sente de repente que a tua vida ela tá meio sem sentido, você tá meio perdido na vida, você de repente não se conhece tão bem, você não sabe por onde começar todo esse processo de autoconhecimento, você tá aí com dificuldade de lidar com as tuas emoções, você tá com falta de clareza, falta de propósito, falta de movimento na vida, falta de ação, né? Você sente que a tua vida ela tá estagnada. Então, conte comigo, eu posso te ajudar através de um processo terapêutico onde a gente se encontra toda semana por videochamada e eu te conduzo para você conseguir se libertar do vício na maconha e para você conseguir também
construir uma vida com sentido, beleza? Então eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você saber mais sobre a psicoterapia e você entrar em contato comigo, tá certo? E agendar a sua primeira sessão e a gente começar esse processo terapêutico, beleza? Então te vejo lá.